Está começando mais um Soulcast, podcast, que é um oferecimento da Soul Produções Audiovisuais. E o tema de hoje está pra lá de especial para você que quer saber mais sobre podcast. E aí? Abrindo a caixa preta do podcast. Se você quer saber sobre pré-produção, produção, pós-produção de podcast, esse episódio você não pode perder. Fica ligado, porque se você está pensando em ter o seu próprio podcast, quer saber como é que funciona, equipamento que precisa, loca o estúdio ou compra equipamento, o que fazer? Fica ligadinho, porque está demais. Roda a vinheta. Seja bem-vinda a mais um Soulcast. Eu sou Letícia Soares e aqui comigo hoje nessa mesa compartilhando desses segredos aí, né, Gui? Vamos chamar assim de segredos podcast. Tá ele, o meu marido, o amor da minha vida e meu sócio aqui na Soul Produções. Guilherme Soares. Oh, que bonitinho. É importante nós falarmos que esse podcast, um dos objetivos dele é ajudar também os nossos clientes. E através das dúvidas dos clientes, de muitas pessoas que nos chamam todos os dias no WhatsApp, e essa moça sabe o quanto essas pessoas chamam, tem muita gente que tem dúvida. E referente a várias coisas, tem gente que nos chama para orçar, tem pessoas que chamam para fazer consultoria, a pessoa quer montar o próprio podcast, ela tem estrutura, o próprio estúdio, ela quer saber que câmera comprar, que lente comprar, que microfone comprar, enfim. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E esse episódio vai ser um episódio mais enxuto, porque realmente a gente quer ser bem prático naquilo que nós vamos trazer aqui. Esperamos que seja bem produtivo para você. E não esqueça de dar aquele carinho gostoso pra gente, né? Você deixa o seu like nesse vídeo, o seu comentário. Nos siga no Instagram, lá, @soulproduções. E se você tá no canal do YouTube, você se inscreve no nosso canal. Nos ajuda aí, compartilha com outras pessoas. De repente, já copia o link, né, Gui? E manda para aqueles parceiros seus que estão pensando em fazer um podcast junto contigo. Ou durante o episódio aqui vai surgindo ideia de assunto, de tema, de como formatar, de como fazer. Vai ser realmente muito legal, muito especial. E o Soulcast, ele tem esse intuito que o Gui disse, e a gente quer realmente mais fundo no marketing digital, te ajudar a ter uma postura, uma autoridade dentro desse mundo digital. Eu tenho certeza que vai ser especial demais. Gui, quando a gente fala de podcast, assim, uma série de dúvidas às vezes surge na cabeça das pessoas, né? Desde que, será que isso é para mim? Será que eu consigo? Será que a minha empresa pode ter um podcast? Ou será que é legal eu começar pelo podcast para falar do meu assunto, do meu tema, criar autoridade? Quais os benefícios tu enxerga, assim, que um podcast ele gera? Nós estamos batendo bastante nessa tecla, assim, que é a primeira customização, né, do tempo. Uhum. Então, além de ter essa conversa, ter essa troca, o olho no olho, essa troca de energia, de experiência, ouvir outras pessoas, é algo muito valioso. Então, tem pessoas que já trilharam o caminho que essa pessoa que nos ouve quer trilhar. Por exemplo, nós já trilhamos o caminho que essa pessoa talvez está querendo trilhar de ter um estúdio de podcast. Nós estamos trilhando, né? A gente está no campo de batalha ainda, a gente está a gente está produzindo podcast todos os dias. São em torno de 15 podcasts sendo produzidos semanalmente, então em torno de 3 a 4 podcasts sendo gravados por dia aqui na Soul Produções, fora cursos online. Então a gente já trilhou o caminho, está trilhando, está no campo de batalha, né? A primeira coisa que qual era a pergunta mesmo? Os benefícios. Os benefícios, né? Primeiro, tu falou que é a customização, que eu acho que é uma coisa mega importante, porque nós vivemos em um tempo que tá tudo muito corrido, precisa ser muito prático. Então, quando a gente fala de podcast, a gente tá falando de um ambiente em que a gente pode ir mais profundo na nossa fala, né, em relação ao assunto. Por exemplo, hoje a gente tá falando aqui de podcast, que já é um assunto específico, mas a gente poderia ser mais nichado ainda e falar, se o nosso podcast, o assunto dele, cada episódio fosse podcast, vamos dizer assim, se fosse só isso, a gente poderia hoje só falar da pré-produção. Nós teríamos aqui
muito tempo para falar sobre pré-produção. Poderia ter o capítulo 1, 2, o 3, o 4. Ou seja, eu posso ir profundo num assunto, né? Porque o podcast, ele nos dá essa condição. E aí, nisso que eu vou profundo naquele assunto, eu posso ter cortes que alimentam todas as minhas outras redes sociais, não apenas o meu YouTube ou o Spotify, mas agora eu posso alimentar o meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok, criar um canal no Telegram ou um grupo no meu WhatsApp e alimentar o meu público, gerar uma comunidade com esse conteúdo. Então, assim, eu estou realmente customizando, né? Estou ali fazendo algo muito especial, fazendo uma entrega muito especial e conseguindo condensar o meu tempo, né? Utilizar bem o meu tempo produzindo um material que realmente me dá muitos benefícios. O que mais? Na verdade, o podcast ele pode ser usado para várias coisas, até criar uma cultura dentro de uma empresa. Então, nós já temos casos de empresas que procuram para produzir algo interno, nem é externo. Ela não vai colocar no YouTube lá, ela não vai colocar numa plataforma da própria empresa para treinar os seus colaboradores, para falar com os seus colaboradores, para trazer outras pessoas, para trazer um treinamento, para falar sobre saúde, sobre finanças. Então, os benefícios são muitos. Eu acho que um outro benefício legal dentro disso, a gente está falando aqui, acho que é profundidade, né? Profundidade, a oportunidade de ser profundo nos assuntos. A gente não precisa ser superficial, como às vezes num vídeo que a gente vai gravar e o vídeo tem que ter 1 minuto. Ou um story, né? Uma coisa muito rápida. Mas aí, se a pessoa se interessa, ela vai... Não é assim? A gente vê um corte de um episódio e a gente fica... o assunto me interessou, o que ele falou fez muito sentido pra mim, eu quero ouvir tudo, né? E uma outra coisa aqui, então, profundidade, a gente falou, tempo, né, que realmente é um baita de um benefício. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, tu até falou em uma das suas falas aqui, que é a conexão, né? A conexão entre os convidados e com o público. Porque a gente começa a falar de histórias e não é apenas um conteúdo técnico, eu posso trazer, porque é uma mesa onde a gente está conversando, né? Então, eu posso trazer alguma história que eu vivi, alguma situação que eu passei, e isso conecta com quem está me entrevistando, conecta, se tem ali um host, o co-host e os convidados, eles se conectam com aquela história, conecta com quem está assistindo ou ouvindo aquele podcast. Então, essa conexão que o podcast gera é um baita de um benefício, porque cada vez mais a gente tem ouvido falar dentro do mundo digital do storytelling, né? Sim. Então, a gente se conecta com histórias, né? A gente se identifica, é demais o que é gerado em nós no momento que a gente ouve uma história. E o podcast é esse ambiente que isso pode ser gerado. Eu me sinto, não sei se isso acontece contigo também, mas como a gente ouve muito podcast, a gente está aqui, como muitas vezes eu sinto como que se a pessoa que está entrevistando ou está no comando daquele podcast, ela está fazendo as perguntas que eu gostaria de fazer. Eu me sinto contemplada, assim, realmente isso é uma coisa que para mim faz muito sentido, é muito legal. Então, esse eu vejo que é um outro benefício, assim, essa conexão que gera, e essa conexão, não só a conexão também, mas sabe que conexão, né, de sentimentos, de estar, tudo, mas o networking, porque aqui, quantas vezes nós vimos aqui, nós temos um hábito aqui na Sou Produções, e isso é até para você entender, nós não locamos o estúdio só para a gravação. Nós temos 1 hora, é obrigatório, então o pacote, quando a pessoa contrata, ela entra em contato com a gente, ela contrata um pacote de 2 horas com a gente. 2 horas que eu ficar gravando? Não, você grava 1 hora, e 1 hora é 1 hora de ambientação. É aquele momento que você chega, recebe o seu convidado, toma um café ali com ele na recepção, depois vem pra cá, senta, a gente faz o enquadramento das câmeras, regula os microfones, então começamos a gravar. E depois fica um tempo ainda, né? Aí distribui meia hora antes, meia hora depois, para quando acabar o podcast, você conversar com o seu convidado. E é o que nós somos testemunhas, né? De tantos podcasts que nós gravamos aqui, as conexões e os networkings que vão se gerando no pós também. Porque a pessoa veio, ela não sabia como que ia ser, mas ela veio, gostou demais, ela tá
Quantas vezes nós ouvimos aqui no final, vindo tirar as fotos do pessoal no final aqui, alguém diz, eu gostei muito e já tenho fulano para te indicar, eu tenho ciclano para te indicar, eu tenho não sei mais quem, eu tenho um contato que eu quero te indicar que seria muito bom tu convidar ele para estar aqui nesse podcast. E aí a gente vê o host e o co-host feliz. E às vezes até uma agenda de negócios vira ali, né? Olha, eu tenho um projeto para te apresentar, vamos jantar, vamos conversar mais sobre isso. Aquilo que a gente falou ali no ar, vamos levar a sério? Vamos fazer mesmo? Então, isso é tão legal, porque realmente, quando a gente senta para conversar, e eu acho que é isso, né? O podcast, ele é gostoso, porque ele é essa oportunidade da gente parar tudo, não fica mais no Instagram, não fica mais, né, mexendo em outra coisa, isso tá ali conectado com aquela conversa, né? Então, quem tá nesse ambiente também tem muito disso. Isso já acontece com a gente também aqui, né? Quando a gente traz os nossos convidados. Hoje a gente tá fazendo só nós dois. Mas quando a gente traz outros convidados, como é legal isso. É muito legal, muito gostoso. Quantos insights saem, né? É praticamente um café à mesa. Tu tá tendo um... A gente usa muito essa palavra, né, no nosso dia a dia, a comunhão com a pessoa, né? Um momento de comunhão mesmo, de estar ali tomando um café, olhando no olho, ouvindo ela, ouvindo, que isso é o mais importante, realmente escutando o que ela está dizendo, absorvendo o que ela está dizendo, contribuindo também com o que ela está dizendo, então isso é muito legal. Ouvindo histórias, né? Às vezes a pessoa começa a compartilhar, olha, eu cheguei em tal lugar, mas lá no meu passado, e aí a gente fica, uau, né? Às vezes a gente fica ali ouvindo e pensando, cara, isso que ela passou, eu tô passando, então, né, eu também posso chegar lá, também consigo. Então, é gostoso demais, né, a gente ter isso. Então, essa conexão, esse network, essa rede que o podcast, ele proporciona. Tem mais uma outra coisa que eu percebo que o podcast proporciona, Gui, que é a autoridade no assunto. Concorda comigo? Com certeza. Aí a gente vai para aí a gente vai exemplificar para ficar claro para essa pessoa, né? A pessoa você que está nos assistindo, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você é convidado para um podcast, você vem, né, senta numa mesa de podcast, ali você está tendo a oportunidade de pessoas conhecerem o seu trabalho e ouvirem você. Ouvirem a respeito da sua verdade, da verdade que você carrega. E muitos negócios nós fechamos só fazendo isso aqui, falando a respeito de um tema, de um assunto, a pessoa viu, não, eles entendem o que estão dizendo, eles sabem o que estão dizendo. A pessoa vem, entra em contato, pede orçamento. Nós tivemos exemplo de pessoas que nós convidamos e elas não vieram aqui para fazer merchan ou disseram assim, eu vou se vocês me divulgarem. Não, elas vieram aqui e simplesmente entregaram um baita conteúdo. Entregaram mesmo, falaram, não ficaram ali, depois você compra de mim, que eu te digo. Não, chegaram ali e entregaram. E outras pessoas, e até clientes nossos, ouvindo esse podcast, entraram em contato dizendo, olha, me passa o contato fulano, estou precisando de tal serviço, e eu ouvi ele no podcast de vocês. Muito legal isso, então, né? Dá uma alegria. Mas a pessoa não entende isso, que quando ela está indo, é uma oportunidade que ela está recebendo de mostrar o trabalho dela, de mostrar o serviço dela, mostrar a autoridade dela, né? De fazer realmente uma entrega. Ela está ali se entregando. Né? Sem esconder, sem mentiras, sem ficar escondendo o jogo, porque, não, pintando um negócio colorido que não é colorido, não. É ser autêntico, ser verdadeiro, e isso traz oportunidades. Nós já fechamos muitos negócios através disso, então, através do nosso podcast, falando sobre assuntos, sobre curso online, sobre podcast, sobre tráfego pago. E outras pessoas que já vieram aqui, já fecharam, já foram contratados o serviço delas também por chegarem aqui e entregarem. Elas se prepararam para vir para cá e deram dicas assim valiosíssimas, e quem estava assistindo disse, não, eu preciso desse profissional, eu quero esse profissional. E aí a gente pode, né, com alegria falar isso. Nós tivemos um feedback de um dos nossos clientes, que ele ficou muito feliz, assim, ele disse, olha, muito boa a profissional que eu contratei, que eu ouvi no podcast de vocês. Ele está realizado, e ele disse, olha, eu já indiquei, nós já indicamos para outro conhecido nosso que está precisando dos serviços dela também. Então é isso. Isso é legal, né? Porque, assim, de um lado, é você que pensou aquele podcast, proporcionando isso para outras pessoas. E aí, como que você vai lidar com isso? Por exemplo, será que eu cobro para alguém participar do meu podcast? É correto? Eu posso cobrar? Ou será que eu só convido na parceria? Será que eu tenho que dar alguma coisa para a pessoa? Acho que daqui a pouquinho a gente pode tocar nesse assunto também. Porque é um assunto que pode muitas pessoas têm dúvidas. Uma das formas de monetizar o podcast. A gente pode entrar nesse... Exatamente. Encaixar isso. Beleza. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também.
Mas, assim, de um lado tem, então, aquela pessoa que está pensando o programa do podcast ali, que se alegra em ver isso. E, de outro lado, se você for convidado, se você tiver oportunidade, ainda que seja pagando para estar num podcast, mas porque você sabe que você vai fazer aquela entrega e aquilo pode ser uma porta para você, faça, aproveite esse tempo. Eu gosto de dizer aqui da Soul que a gente faz de tudo para que o tempo que o nosso cliente está aqui seja um tempo de lazer produtivo. E tudo que a gente puder fazer para ele, para que realmente seja um tempo de lazer produtivo, a gente vai fazer. Então, desde o momento que você chega para gravar o podcast ou para participar de um podcast, que isso esteja na nossa cabeça. Porque enquanto a gente está aqui, né, que a gente está se divertindo, é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de falar, e a gente está produzindo algo para a nossa empresa, para o nosso nome também, algo legal, mas nós estamos aqui nos divertindo e precisa ser assim. Então, aqui na Soul a gente sempre tem esse cuidado, isso que o Gui falou, a gente tem uma sala preparada com todo carinho, né, para receber as pessoas, para elas ficarem ali. Tem uma Alexa ali que o pessoal brinca com ela, né, e bota ali umas músicas para tocar. Esses dias eu tinha até uns adultos brincando com a Alexa ali. Já tinha visto as crianças, né, mas uns adultos se encarnaram na Alexa ali, foi legal. É verdade. Então, assim, é todo um ambiente pensado para isso, um ambiente leve, assim, para que realmente você possa chegar aqui e gravar e se divirta produzindo conteúdo de qualidade. Então, aqui nós falamos de alguns benefícios, a gente nem tinha pontuado eles, mas são coisas do nosso dia a dia que a gente percebe que realmente faz muita, muita, muita diferença. O que a gente pode falar agora, Gui? Então, a gente poderia falar assim, o que é um podcast? Então, podcast, a grosso modo, para ficar claro de você entender, né? Não sei qual o nível, seu nível de entendimento do seu podcast, talvez você é novo, é um novo interessado nesse assunto ou não. Então, o podcast, ele é um programa de rádio. Praticamente seria, vamos dizer assim, o podcast mesmo, original, ele é só áudio. Ele não tem imagem, então ele é só áudio. É como se fosse um programa de rádio e ele é um produto que ele é consumido sobre demanda. Então, e por que isso é bom, né? Porque, se eu tenho, sei lá, um programa na rádio às 9 horas da noite, então as pessoas só vão conseguir ouvir o programa 9 horas da noite. Se é 9 da manhã eu tô querendo ouvir o programa, não dá. Não dá. Quando a gente fala que ele é um produto consumido sobre demanda, é o dia e a hora que o consumidor quiser. Então, o seu público, o cara você coloca lá no Spotify, nas plataformas, Spotify, na Deezer, enfim, outras plataformas. Você coloca 9 horas da manhã, mas 9 horas da manhã o cara tá trabalhando, mas se ele chegar em casa, 9 horas da noite ele pode ouvir. 8 horas, às 20 horas ele pode ouvir. Daqui um ano, se tiver lá. Se estiver na plataforma, ele pode ouvir. Quando ele quiser, ele pode ouvir. Então, não tem mais aquela coisa de só tal horário, só em tal momento, ou só tal dia. Não. Estando na plataforma, ele pode ouvir enquanto estiver disponível, né? E tem algumas plataformas até que são maravilhosas que você pode até baixar e ouvir offline, né? Então, podcast praticamente é isso. Hoje, quando a gente fala de podcast, como já é um produto, né, que já viralizou, né? Evoluiu também, Evoluiu também. Então, o podcast hoje, ele não é só mais áudio, agora ele é áudio e imagem, né? Ele pode ser, né? Pode ser um áudio e imagem, que é o videocast. Então, quando a gente fala de podcast, se você falar só podcast, alguém pode entender que é áudio e imagem, ou entender que é só áudio. E se entender que é só áudio, tudo bem. Nós já tivemos, por exemplo, convidados de cliente que chegaram aqui e disseram, vem pro podcast, o pessoal chegou, tudo. Chegou na hora que a gente ligou as câmeras. Vai ser gravado? É porque a pessoa conhece o podcast só como áudio. E hoje nós temos o videocast, só que a palavra videocast é pouco usado. Ninguém diz, vou aí gravar um videocast. Não. Normalmente é podcast. Então, tem essas duas possibilidades. Legal. Quando a gente fala assim quando a gente decide, vou ter o meu próprio podcast, né? Eu vou me tornar um podcaster, né? Esse é o termo que é utilizado. Como que por onde a gente começa organizando esse podcast, né? Por onde que eu começo? Acho que tem algumas perguntas importantes para a gente fazer. Por exemplo, qual que é o formato? Dentro do podcast, a gente geralmente trabalha com um host, que a gente chama de host, que é aquela pessoa que conduz. Por exemplo, no nosso podcast aqui, eu sou a host, né? E
ele tem a possibilidade de ter um co-host, que é um auxiliar que vai estar presente ali também. No nosso caso aqui, o Gui é só a host, o Gui o co-host. E a gente pode ter convidados ou não. Por exemplo, hoje nós não temos convidados, mas nós poderíamos ter pessoas convidadas aqui também. Também poderia ser um grupo seleto, sempre 4 pessoas, sempre as mesmas pessoas ali. Nós temos podcast aqui na casa que são gravados nesse formato também. Também poderia ser uma única pessoa, só ela ali falando por um tempo, enfim, trazendo o assunto, pode ser também. Então, formatos, nós temos muitos. Pode ser um formato mais de entrevista, pode ser um formato mais de conversa, pode ser mais informativo, pode ser mais de lazer, educacional. Mais entretenimento. Pode ser de música, pode ser de futebol, pode ser do assunto da sua empresa, como o Gui disse logo no início, pode ser só para os colaboradores de uma empresa, um podcast interno, né? Para poder gerar essa conexão. Isso que a gente estava falando. De repente, você tem uma empresa grande, você está com dificuldade de conectar o cara que está numa posição de gerência, de diretoria, com aquele cara que está lá no chão da fábrica, e você quer fazer a conexão entre eles. Uma das formas é isso, bota na mesma mesa, né? Faz com que todo mundo conte a sua história, isso conecta, isso inspira, isso faz com que as pessoas se aproximem. Então, o podcast ele pode ter diversos formatos, né, Gui? A gente pode ter na tela só a minha logo, eu posso ir atrás de patrocinadores. Eu posso ter quadros dentro do meu podcast. Por exemplo, aqui, daqui a pouquinho eu vou chamar um dos quadros que nós sempre chamamos aqui no Soulcast. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para que o podcast ele funcione, né? Além dos formatos, então, acho que a gente começa assim o primeiro passo, é saber o formato. Então, qual o formato? Porque o formato, dependendo do formato, a gente vai começar a compreender também a necessidade dos equipamentos. Uhum. E o formato, eu escolho o formato conforme o propósito. Concorda comigo? Qual que é o propósito desse podcast? Ele é para ser um podcast engraçado, divertido. Bom, será que eu sozinho vai ser legal? Ou, bom, se o meu propósito é divertir, não seria melhor? É um podcast para ouvir história. Então, você... sozinho, de repente, já não vai dar, vai ter que ter mais alguém. Vai ser mais de entrevista, eu vou trazer especialistas sobre o assunto. Então, você vai ter que desenhar, né, primeiro o propósito, saber o propósito daquilo que você está criando, e depois pensa o formato. E aí, então, a partir do formato, começar a se ver a estrutura, né? Então, é uma entrevista, então, eu vou entrevistar uma pessoa, eu mais um, a gente precisa de pelo menos 2 microfones, né? Eu vou... É um bate-papo com 4 pessoas, então eu preciso de 4 microfones. Uhum. Então, conforme for o formato, é só uma história, eu só vou contar uma história. Então, eu preciso só de um microfone, só para eu contar aquela história, né? Depende também dentro da questão do formato, aí a gente vai saber o seguinte, olha, eu quero só podcast ou quero videocast, né? Uhum. Eu quero só no formato em áudio, só quero áudio para colocar nas plataformas de áudio, ou eu quero também para colocar no YouTube. Eu, sinceramente, não vejo, isso é uma opinião minha, né? Eu não vejo muito sentido você não aproveitar e gravar também a imagem. Uhum. Por exemplo, aqui nas Soul Produções, para nós não tem diferença de custo. O valor a gente cobra, dentro do pacote de 4 episódios, a gente cobra R$450 no mês. Então, esses 450 vai ser se a pessoa quiser que eu ligue as câmeras e grave, né? Uhum. Ou só se ela quiser só o áudio. Para nós não vai fazer diferença nenhuma. Vamos deixar registrado que nós estamos gravando esse episódio aqui de hoje? 24 de outubro? 24 de outubro. De 2022. Pra ver se ouve Até o final do ano a gente garante esse preço, né? Depois a gente não pode garantir mais. Mas... Eu particularmente já não vejo muito sentido. Então, por que se eu já estou ali gravando, se eu já estou claro, se isso vai... aí a gente não sabe outras estruturas, mas se isso vai aumentar, que não é o caso, no nosso caso aqui, não tem por que a pessoa não gravar a imagem. Nem que ela não use. Então, ela guarda, faz upload na nuvem, deixa lá
o áudio e a imagem, né, o vídeo, e usa só o áudio, extrai só o áudio, né? Mas é importante, eu acredito que vale a pena essa otimização, porque futuramente, dando certo, ela querendo, ela tem o registro ali, ela pode utilizar, ela pode colocar no YouTube, pode colocar no TikTok, pode utilizar no Instagram, pode utilizar no Facebook e quaisquer outras plataformas de vídeo que porventura possam surgir, né? Então, acho que a gente está falando aqui, primeiro passo, propósito. Segundo, decido o formato. E aí, eu vou pensar na estrutura. E a estrutura, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho condição de ter o meu próprio estúdio com alguém operando, ou será que eu tenho condição de eu mesmo operar tudo isso enquanto eu estou gravando ou transmitindo? Porque o podcast ele pode ser feito ao vivo também, né? Muitos podcasts são feitos ao vivo, alguns são gravados, depois a gente pode até falar um pouco sobre essa diferença também. Mas quando se fala de estrutura, Gui, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar. Será que eu quero ter um espaço? Será que eu quero ter todo esse trabalho, fazer isso? Ou seria melhor eu contratar um espaço que faça isso? Sabe que a gente atende muita gente aqui que às vezes compra os equipamentos e acaba vindo fazer aqui. Porque a pessoa acha que é só comprar o equipamento. E não é só comprar. Tu compra uma câmera. Tá, mas tu sabe operar a câmera? Não sabe. Daí, tu compra um microfone. Tu sabe regular o microfone? Não sabe. Tu tá disposto a aprender isso? Talvez não tenha tempo. A pessoa ela não quer se dedicar a ter que aprender a operar uma câmera, ter que aprender... Não é esse o negócio dela, Não é esse o negócio dela. Ela não quer aprender uma outra, sei lá, quase que uma profissão praticamente. E às vezes não é nem a questão tipo de... mas eu até que sei mexer um pouco. Eu sei. Mas tem toda uma outra questão. Tem depois a edição desse material. Tem os cortes. Tem a questão de iluminação. Tem que saber editar. Tem tudo. E não é assim, não é que seja impossível, mas é uma coisa para se avaliar. Porque às vezes tu vai colocar ali na balança e você para pensar, poxa, mas eu não vou conseguir ter essa imagem que eu tenho se eu contratar. Vou conseguir comprar uma câmera talvez inferior, talvez eu não vou conseguir ter 3 câmeras, só vou conseguir ter uma. Então são avaliações que a gente vai fazendo e a gente chega às vezes vamos dizer assim, na resposta de que, poxa, é melhor eu contratar um espaço para isso. E às vezes, assim, também, questão de microfone. Ela não sabe que microfone comprar. Esses dias eu conversava com alguém aqui, a pessoa disse, porque eu quero comprar um microfone que nem o outro que nós tínhamos, né? Que esse aqui já é novo, mas o outro que nós tínhamos, ele era mais sensível. E eu disse, olha, a menos que tu tenha um lugar mais tratado, esse aqui não vai te servir. Senão, ele não vai te dar fluxo no teu trabalho. No teu caso, tu vai ter que saber editar para ir para pós. Tratar o áudio para depois tu utilizar. Então, às vezes, não é só isso também. É tu saber qual equipamento comprar. Se aquele equipamento vai te servir. Porque se tu chegar numa loja... a gente não está generalizando aqui porque não são todas as lojas, é óbvio. Mas a maioria dos vendedores, o cara vai dizer, não, te serve. Eu sei, o que eu estou falando é por experiência. Quantas lojas eu cheguei que o cara teimou comigo que me servia. Eu disse para ele, cara, não me serve. Mas eu disse, olha, eu não me serve porque eu trabalho com isso, eu já tive, esse que tu tá tentando me empurrar, eu já tive, e ele não funciona porque eu quero. Porque a pessoa não foi no teu espaço, ela não conhece o teu espaço, ela não sabe como é que a questão acústica do teu espaço, ela não sabe como é que é a tua iluminação, ela não tem essas informações, mas ela quer vender. Então, tem uma questão que eu falo que é a respeito do audiovisual, que tudo é caro. Um microfone é caro, uma mesa de áudio é caro, uma câmera boa é caro, uma lente. A lente, às vezes, é mais cara que o corpo da câmera. É tudo caro. Então, não são coisas que tu diz assim, eu vou comprar, se não der, eu deixo parado e compro outro. Não é assim que funciona. Cara, uma câmera básica para ir começando, então falando de 5 mil e poucos reais só a câmera. Se tu vai pegar uma lente melhor, a lente às vezes é 6 mil, 7 mil. Então não é um negócio que tu compra, se não der, se não deu, vou comprar outro, né? A menos que a pessoa tenha muito dinheiro, mas enfim, não é assim que a coisa funciona. Ninguém gosta de perder dinheiro, não, né? E aí tu vai vender, esse microfone não me serviu, vou vender ele. Se tu comprou ele por 3 mil, tu vai vender ele por 1.800, 1.900. Ninguém vai te pagar 3 mil. Porque se é pra te pagar 3 mil, compra um novo. Então, entendeu? Ou às vezes, é claro, às vezes tu consegue um negócio muito bom, alguém que tá querendo imediatamente. Tem uma série de coisas, né? Então, não é que seja impossível. E dentro disso também, aqui na Soul, né, Gui, a gente presta consultoria
para empreendedores ou, às vezes, microempreendedores que querem montar o seu estúdio em casa mesmo, né? Porque produzem muito conteúdo, estão trabalhando realmente com isso, é um investimento que para eles faz sentido e vale a pena. Ou então, para pessoas que estão querendo montar realmente um estúdio de podcast ou de outro tipo de gravação. E aí... Aproveitando antes de nós encerrar aqui para seguir, eu lembro de uma situação de uma pessoa que entrou em contato comigo e disse, olha, eu quero ter minha rádio online. Né? Ele disse assim, olha, eu quero ter minha rádio online, o que eu preciso de equipamento, parará. Só que a pessoa não entende que não é só a câmera e o microfone. Ela tem que saber usar um software de transmissão, de live stream. Hoje, um dos mais gratuitos e um dos mais utilizados é o OBS Studio. Então, primeiro, além de comprar o microfone, ter a mesa, ter uma câmera ou uma webcam, ela tem que saber utilizar aquele programa para fazer o tal do stream. Tem que ter um computador. E aí tem que ter um computador que processe tudo isso. Já aconteceu muitas vezes assim, o cara compra, aí ele tá com dinheiro contado, compra, esquece que ele tem que ter um computador para processar tudo isso. Se ele não tiver um computador para processar tudo isso, não vai. A live não vai, o computador fica travando, o negócio fecha, o programa fecha no meio da live. Tela azul. Então, tipo assim, não, é uma série de situações que a pessoa tem que pensar, ela tem que estudar, ela tem que entender para se aventurar a ter ela mesma fazer, né? Sim. E o que eu ia para completar esse assunto dizer, Gui, é que às vezes chegam pessoas aqui pelo Instagram e fala, olha, pode me ajudar e tal. E a gente fala, olha, nós vendemos hoje uma consultoria e tal. E tem gente que às vezes não entende. E fica pensando, mas tô começando, podia me dizer. Mas a gente sabe o quanto que a gente estudou para conseguir entender cada equipamento, o quanto a gente foi atrás, o quanto a gente errou e acertou para fazer dar certo, funcionar. Então, você se dedicar para uma outra pessoa, poder passar para ela todas essas informações que a gente durante anos foi aprendendo e colhendo, porque hoje a gente tem estúdio, mas que a gente já tá nessa caminhada, que são muitos anos, né? Sim. De compra de equipamento e de conhecer e de ir atrás. Equipamento e vende equipamento. Exatamente. Então é por isso que tem uma consultoria e não é uma coisa que a gente pode, porque cada caso é um caso, porque tem que olhar, não adianta chegar a dizer talvez o que funciona aqui pra gente no nosso espaço não vai funcionar para a pessoa. Então tem uma série de coisas que a gente precisa mostrar para ela e por isso a gente vai precisar realmente gastar um tempo, investir um tempo nela, né, para que isso funcione. Gui, vamos rapidinho entrar no nosso quadro Soul da Soul? Bora pro quadro Soul da Soul? Bora. Hoje no quadro Soul da Soul nós vamos falar de um cliente muito querido que nós temos aqui na Soul Produções, que é o podcast No Nosso Pod. No Nosso Pod é um podcast semanal que fala de música de maneira leve, espontânea e descontraída. Em um formato simples, são 3 amigos e um convidado, sem muito roteiro, contando e ouvindo histórias, onde os convidados podem cantar, tocar, conversar de maneira leve. Os episódios vão ao ar toda quinta-noite no YouTube e no Spotify. Fica um beijo carinhoso aqui da Soul Produções pro Rafão, pro Muna e pro Clio. E se você quer acompanhar esse podcast que é tão legal, que a gente se alegra tanto, né, de ter nascido aqui na Soul, é um podcast que a gente ama fazer parte, ama ouvir. E é muito gostoso. É muito gostoso, né? É bom demais. Inclusive, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, o pessoal tava aqui na mesa, cantando, fazendo aí, né, a conversa deles, tendo a conversa deles, muito legal. Convidado muito especial, né? Convidado, e nós não vamos falar porque vai ao ar daqui a alguns dias ainda aí, né? Muito top. Então segue lá, @no nosso pod, @no nosso pod, é mais um podcast produzido, gravado aqui na Soul Produções, por isso é o nosso quadro Soul da Soul. Show demais. Show de bola. Vamos fazer uma apanhadinha aqui dessas perguntas, né? Bora. Qual o custo de um podcast e quais os equipamentos são necessários? O custo aqui, vamos falar se você contratar um estúdio, né? O custo aqui na Soul Produções o episódio avulso é R$550. O que você recebe, né? O que tá dentro desse valor de R$550 no episódio avulso? 2 horas de estúdio, sendo 1 hora de ambientação e 1 hora de gravação. Ou transmissão.
Você recebe um Reels, né? E recebe as fotos profissionais, tem o kit recepção, e você ainda recebe o seu programa. O kit recepção é um mini coffee break que a gente deixa preparado ali na recepção para receber você. E você ainda recebe o seu programa pronto para ser postado. Então, essas pessoas perguntam, olha, tem que fazer alguma coisa, eu vou ter que editar, eu vou ter que não sei o que. Não, o material vai pronto para você subir. Se você normalmente a pessoa faz a identidade com a gente, identidade visual, ou manda a identidade visual do podcast dela, a gente já coloca tudo, coloca a vinheta, vai pronto para você só subir pro YouTube e para as plataformas, né? Importante que a pessoa tem que ter identidade visual e a vinheta, ou então contratar isso de forma adicional, né? Contratar com a gente de forma adicional. E aí vai um corte daquele episódio. Se a pessoa quiser mais cortes, ela pode contratar também. E dentro do plano, sai R$450. E se for dentro do plano, né? No mínimo 4 episódios, é R$450. Quais equipamentos são necessários para um podcast? Então, se ele não tiver imagem, você precisa de microfone para gravar. Ponto. Então, você precisa de microfone. O ideal é que você use fone de ouvido. Aí o pessoal pergunta, por que o fone de ouvido? O fone de ouvido serve para você ter a experiência de aproximação. Então, se eu estiver falando aqui, ó, eu estou me ouvindo. Então, eu já sei que tá baixou. Então, eu tenho que voltar. Então, o microfone é bem um retorno mesmo para você ter essa questão. Porque senão, o que acontece? Se a pessoa chega aqui, ela tá assim, ó. E aí, se emociona, vai conversando e dá diferença na gravação, dá diferença na voz. Então, o fone de ouvido, ele é bom para isso, para você poder ouvir a outra pessoa e ter esse cuidado da aproximação. O que mais que precisa? Vai precisar de um computador para gravar, né? Então, se for um microfone que já tiver nele uma placa de áudio, que for um microfone USB, você pluga ele no computador, o computador vai receber, você vai ter que ter um software para gravar a voz. Se ele não tiver uma placa de áudio embutida, for um microfone analógico, normal, sem placa de áudio, você precisa de um cabo XLR, como esse que você está vendo aqui, vai precisar de uma mesa de som, e essa mesa tem que ser uma mesa de som com interface de áudio, para você mandar o áudio para lá e ela mandar para o seu computador. Ou você vai ter que ter uma placa de captura de áudio para plugar o seu microfone nessa placa e mandar para o computador. Então, se for em áudio, é isso. Depois você vai ter que editar isso aí em um programa de edição, né? Aí tem o Reaper, tem vários. Audition, tem Audacity. Tem vários programas que você pode fazer essa edição desse áudio. Se for com imagem, né? Então, você precisa de microfones, fones, cabos, mesa, e aí vai precisar agora, então, de uma câmera. Pelo menos uma câmera para gravar, né? Então, só que não só a câmera. Daí, quando fala de imagem, vai precisar de câmera e luz. Câmera, luz, iluminação e um cenário, né? Uma mesa, você vai ter que estar... Talvez bateria extra, essas coisas todas, vai precisar de várias coisas. Câmera, qualquer câmera que eu posso comprar? Não é qualquer câmera, porque não é toda câmera que tem uma saída HDMI limpa. Né? Então, você vai tirar uma saída HDMI, tem que jogar ela para o computador, para uma placa de captura de imagem, para ter a conversão, ou para um switcher, né? Uma mesa de corte, né? Mais conhecido como mesa de corte. Então, você tem que mandar uma saída de sinal limpa para ela, não pode ter aquelas informaçãozinhas da câmera. Então, são várias situações. Ou se a sua câmera, mas eu não vou precisar porque eu só tenho uma câmera, eu vou gravar direto nela. Então, você precisa saber quanto tempo a sua câmera grava. Porque tem câmeras que gravam 15 minutos, tem câmeras que gravam 30 e tem câmeras que vão gravando enquanto tiver espaço no cartão. Então, a pessoa precisa saber qual é o que ela vai fazer e dependendo qual a câmera que ela vai ter. Tem gente que vai querer usar uma webcam, pode ser uma webcam também, mas lembrando que usando a webcam vai ter que ter um programa, no computador, vai ter um computador melhor para processar também a imagem da webcam, né? São muitas coisinhas para pensar aí. A gente tá falando por cima, assim, Por né? cima. Se a gente for botar isso na ponta do lápis, vai longe, assim. Gui, a gente combinou de fazer um episódio de 40 minutos e vai ficar coisa por gravar ainda aqui. Mas eu acho que isso vale um outro episódio, né? Vale, com certeza. Uma parte 2 do Caixa Preta. Podcast. Diga pra gente se você gostou, manda aqui as suas dúvidas também. A gente quer falar sobre pré-produção, pós-produção, o que fazer durante, como procurar patrocinador, paga para convidado entrar para participar, não paga,
Ficou muita coisa ainda no ar. Comenta Nós vamos gravar mais episódios como esse. Esperamos que você tenha gostado bastante. Fica um beijo pra você. Siga o Gui, @souguilherme Soares. Isso mesmo. @souLeticiaSoares e @souproduções. Um beijo pra você. Feito. Até mais.